começando mais um podcast de Tudo um Pouco e hoje nós temos aqui um trio da galera do projeto Maranguape à Prova. Todos eles estão dando exemplos aí para quem vai buscar um curso superior. Eles são formados, tiveram aí suas dificuldades e juntos, a partir da idealizadora do projeto, a vereadora Marina Lima, técnica em enfermagem, muito jovem, com 25 anos, também bacharel em Direito. O professor Dário Júnior, 41, é o tio aqui da turma, né? Matemática, ele já tem 10 anos no ensino no Estado, né? Professor do Estado. É um tempão já ajudando aí a galera a pegar as dicas de matemática. Também coordenador junto com o brother aqui, né? O meio de campo aqui, o Bergson Amaral, que está formado em Química, fundador da Genius Lab, também coordenador junto com o Dário e a Marina Lima. Bom, vamos começar com a mulher, tá? Vamos dar preferência aqui. E eu vou dizer por quê. É a segunda vez que a gente grava com uma mulher. Estava vindo somente homens. E a gente, quem quiser ser entrevistada, estamos aí. A última foi a Virgínia Queiroz, uma história muito bonita. E hoje nós vamos ver também uma história bonita do projeto. Mais à frente, a Marina vai voltar para contar toda a história política dela, falar sobre como foi a enfermagem, como foi o bacharelado. Mas vamos agora. 9 encontros, 18 aulas. Como é que foi isso? Quem ajuda nisso tudo, além desses dois marmanjos aqui? Pronto. Primeiro dizer que é um prazer, né, estar aqui e agradecer pelo convite, pela acolhida, né, do shopping ao projeto, por toda a ajuda. Dizer que além do professor Dário e do professor Bergson, que tem sido as duas pessoas que têm me ajudado, a gente tem muita gente por trás. Eu não conseguiria nem que eu quisesse fazer um projeto dessa dimensão sozinha. E esse projeto nasceu de uma aluna de escola pública inquieta, que sou eu. Né? Eu vim da escola pública e me tornei vereadora. E quando eu me tornei vereadora, eu fiz uma indicação na Câmara Municipal. Por quê? Porque eu me lembro que na época de escola eu tive que fazer um curso no Benfica, preparatório. Então eu passava o dia na escola e eu tinha que pegar um ônibus, que a minha escola era a escola profissional, né? Então a gente era a modalidade o dia inteiro, de 8 às 5 da tarde. Então eu tinha que pegar um ônibus para ir para lá. Então eu não consegui concluir, porque por motivos óbvios, cansativo, dinheiro e outras diversas situações, né, problemáticas. Quando eu me tornei vereadora, acho que foi uma das primeiras indicações, um dos primeiros projetos que eu montei na Câmara Municipal. Só que nem tudo que a gente, né, visualiza, que a gente escreve, acaba se tornando realidade, porque são muitos desafios para uma cidade. E aí o Dário já me acompanha há bastante tempo, além de meu tio, é meu assessor, é a principal pessoa hoje que me ajuda e me acompanha nessa jornada, que não é uma jornada fácil. É o chefe de gabinete? se pudesse nomear, seria, né? Mas ele tem a profissão dele, a vida dele, e ele se divide na vida dele como professor e de me ajudar também. Além de matemático lá com as contas, é um mentor lá. Exatamente. Pronto. Ele gosta. Aí, ó, o livro. E aí gosta que deu de presente para sortear, já pode falar. E além disso, além do Dário, né, através do Dário eu conheci o professor Bergson e juntos a gente montou o projeto, né, as nossas cabeças pensantes, a gente montou um projeto que não se tornasse cansativo para o aluno, né, que foi a modalidade do final de semana, mas que se tornasse prazeroso para ele, que o ambiente se tornasse legal, que tudo chamasse a atenção, mas que ao mesmo tempo atingisse o objetivo principal, que é o quê? No final, o objetivo principal é fazer eles passarem no Enem. Esse é o objetivo principal. E as coisas foram se encaminhando. Eu posso falar o resto da história? Deixa com vocês, porque senão eu vou falar bastante. E aí, a gente montou o projeto, nós três juntos, a gente escreveu, a gente quebrou a cabeça,
por várias noites, inclusive lá na Genius Lab. E a gente ficou com o projeto nas mãos e pensando assim, pô, o que é que a gente vai fazer agora? Porque a gente montou um projeto massa, só que a gente sabia que esse projeto não ia sair assim, tipo, de um dia para a noite e que para sair teria que ter recurso. E que a gente claramente não tinha naquele momento. Então a gente primeiro procurou o nosso deputado federal, que é o deputado Edilvan Alencar, que é o deputado da educação. E Foi aí secretário de Educação no foi governo. secretário de Educação do Estado. A gente vai pegando pelo sentimental logo, né? E aí a gente apresentou o projeto para ele e, claro, sendo da educação, ele ficou encantado, né? Abraçou um projeto de uma modalidade que abraça 200 jovens. Não tem como não se encantar, né? Da forma como a gente escreveu o projeto, não tinha como não se encantar. E aí ele abraçou o projeto junto com o prefeito Átila, né? Porque ao mesmo tempo a gente também apresentou para o Átila e ambos abraçaram o projeto e ele aconteceu. E aí eu vou deixar para o Berg Sildário falar, porque senão eu vou falar e aí não vai ficar legal. Não, fica à vontade. Eu falo muito. Mas é óbvio, é que o podcast, ele nos remete a insights. E a gente fala, lá na frente a gente faz cortes, porque vai ter pérolas, vai ter coisas muito interessantes, muito apropriadas para que as Porque a pessoas... ideia do podcast é justamente essa, é a conversa informal, essa é a pegada. E depois a gente faz cortes dentro das frases que você usou de alguém ou que você construiu. E a gente está o tempo todo a pensar. E aqui, gente, eu não fiz script, eu não peguei roteiros pré-prontos, nós conversamos aqui, assim, vamos conversar aberto. E tem funcionado. Nós fizemos um bate-papo com amigos aqui, que é um dos maiores bate lá. Como o podcast é novo, estamos na média 300 curtidas mais altas. Precisamos aumentar aí, viu, gente? Para falar nisso, ó, curte aí, compartilha e se inscreve aí embaixo, tá? Curtir, faz assim aquele joinha aqui no like, tem um gostei. Então, aí embaixo tem assim, seguir e compartilha com os amigos, ver se a gente cresce um pouco mais. Vamos aí aproveitar. Sei que a galera do Maranguape da Prova vai ajudar bastante. E fazer as pessoas aparecerem também. O nosso propósito é isso, é fazer com que as pessoas falem. Né? Tem que só dar um insight, assim, conversar aqui e as pessoas irem fazer as ideias. E aí, a Genius Lab estava lá quietinha e entrou nessa barca lindona. Não ia dizer barca furada não, porque não é barca furada. Nesse projeto. Eu acho massa. E até como gestor de marketing, que é uma 2 em 1, a minha agência, o Estúdio F, a gente está no Estúdio F, que é um segundo braço, a gente está tentando, esse continua, tirar o nome da Fazer Comunicação, transformar numa coisa só, Estúdio F, para não ficar com, daqui a pouco eu estou com 3 podcasts, Estúdio F, Fazer Comunicação, e as identidades, né, fica complicado, é bom unir num único... Não só, para não virar baião de dois. Né? Exatamente. E aí, como que a Genius Lab entrou no projeto? A gente já trabalha um pouquinho só sobre... Beleza. A gente trabalha já com pré-vestibulares, né? Então, a Genius Lab já, uma das frentes da Genius Lab é o pré-vestibular, né? Que é para Enem, né? Para o Enem e para os vestibulares. No caso, a UES. Né? E aí o Dário é um dos professores, porque junto a gente começou, né, desde o ano passado. E quando surgiu essa ideia do Maranguape Prova, né, tudo se encaixou. A gente já tinha uma bagagem, né, e o Dário já tinha uma bagagem com essa questão dos pré-vestibulares, né, do Enem. Então a gente vamos fazer. Né? A minha história ela vem muito do vestibular, só que do ano há 3 anos, a questão da inclusão, tanto social como digital, e etc. E depois a gente, né, vai se aprofundar mais um pouco. Mas essa pegadazinha de ajudar o próximo, seja, a gente sabe das dificuldades que tem para entrar na universidade, né, para você conseguir um conteúdo de qualidade, né, você conseguir ter estratégia de estudo eficaz, né? E a gente fazia isso de forma particular até então. Né? Então, quando veio a Marina, veio o Dário, a gente conseguiu juntar, né, essa ideia, como a Marina disse, a gente escreveu esse projeto. É interessante de dizer que
uma das principais partes foi escolher o shopping. Porque eu acredito que a grande virada, né, além da estratégia pedagógica, mas a grande virada é a questão do shopping. E que você foi uma das pessoas que a gente procurou, né, que nos abraçou aqui. E mais uma vez eu agradeço. Já sempre estou agradecendo, mas aproveito a oportunidade aqui para poder agradecer mais uma vez. Porque o espaço, o ambiente, ele traz duas coisas importantes. A primeira é que a sociedade ela é feita de várias pessoas, então não tem como a gente pensar no individual. Então, o ambiente em si, a forma que eles se sentam é em grupo. Então, se você observar durante as aulas, eles estão ali conversando e trocando ideias sobre o assunto da aula. Então, essa parte é muito importante para a aprendizagem. Uma experiência interessante que a gente não contava, né? A gente não... Isso. A gente viu, preocupou-se se ia dispersar, mas na verdade Isso. deu uma liga legal de concentração, foco e alguns... Isso. Às vezes o professor passa de uma forma, o jovem, que tem a mesma linguagem do outro jovem, ele consegue entender de uma forma e passa ali no momento da forma que ele entendeu. Daí a gente consegue ver isso muito bem durante os encontros, né? E aí eles, cada vez mais a gente percebe os grupos sendo produzidos ali nas mesas, né? A gente já consegue identificar esse grupo de estudos atrelado ao Maranguape Prova dentro do shopping, né? Que é outra parte interessante. Quando eu vou filmar, eu já vejo... Você já vê, exatamente. A outra parte muito interessante é porque é um shopping, né? O shopping chama o jovem. É um espaço, uma coisa é você ter a educação, é muito atrelada àquele negócio de sacrifício. Então, e a educação é libertação, a educação é amor, a educação é o suprassumo do que é bom, né? Então você traz É um sacrifício também, é dor, tá? É uma dor também. também. Sim, tem que entender. uma dor que depois tem o fel e o mel, né? Só que você sair de casa... Diminuir essa dor com atrativos. Isso. Mais... Agora você sair de casa pensando assim, né, acaba que não sai legal. Seu entendimento, você já sair de um canto achando que está fracassado, você vai fracassar, né? Então, o ambiente, ele faz com que o aluno ele se sinta bem, né? É um local de jovem, é um local de passeio. O shopping é um local de lazer. Você bem trabalha com marketing, sabe que a maior pegada que tem é a questão do lazer. Porque o shopping, fora ter as lojas, ele tem o lazer, né? O shopping é movimento. Movimento. A gente precisa abrir mais a mente. E o que não é só materialismo e capitalismo. Isso. Ele precisa estar se renovando, ele está se mudando muito. Isso. E é movimento. Por isso que a gente, quando... Desculpa me interromper, Não, quando a gente pega uma parceria dessa, eu fico muito feliz. Eu falei para você, falei, cara, que genial. Porque tem muitas coisas para ser colocado aqui, como a Gênios Labs e várias outras coisas que deixem as pessoas partícipes mesmo. Os estudantes vêm para cá como partícipes dentro do ambiente que não é uma sala de aula comum. Isso. Essa ótica ela vem justamente da Gênios Labs, porque a Gênios Labs trabalha a robótica, né? Robótica educacional, que é uma metodologia ativa. Então, onde o aluno se torna protagonista, que é onde tem a maior índice de aprendizagem, quando você é protagonista do seu próprio conhecimento, quando você constrói esse conhecimento. Então, a gente trouxe essa abordagem justamente escolhendo o local. A segunda parte interessante da Maranguape Prova é que os alunos eles recebem um material, né? E por trás disso, os professores eles colocam nos materiais dele o que é mais recorrente, os assuntos mais recorrentes do Enem. Porque eu vou deixar até essa pauta para o Dário, porque ele, como é um estrategista daqui, ele sabe melhor falar isso aqui melhor do que ninguém. Entendeu? Então, quando você tem um estudo eficiente, você tem que conhecer primeiro o Enem. E quem conhece melhor do que o Enem são os professores de cada área, né? Então, assim, para o estudo, para o aluno chegar lá e dizer assim, eu vou começar a estudar para o Enem, ele precisa de um material excelente e seja direcionado para o Enem. Por exemplo, se o aluno quer estudar para o UES, ele tem que conhecer o UES. Se o aluno vai estudar para o OAB, ele tem que conhecer o material da OAB. Então, o Enem ele tem suas características e as suas, né, as suas minuancezinhas. Então, isso daí a gente está fazendo para o aluno a cada encontro, né? Fora, né, que tem brindes, né? Tem os mimos, né? Tem a parte tem o calor humano, tem o calor presente. Isso, eu sempre passo lá e vejo
tento dar... Eu vou contar uma coisa da minha formação. Eu fiz jornalismo fora do Ceará. E eu fui 3 meses antes para fazer um cursinho. Porque eu sabia que se eu não fosse... Estava muito tempo, estava com 25 anos, tinha parado de estudar aos 18, ou seja, eu parei aos 18, 19, eu casei muito jovem, casei aos 18, não, casei aos 19, fui para os 20. Então, nesse período aí, as minhas faculdades foram, eu cheguei a cursar umas 3 ou 4 faculdades e abandonei as todas. E eu queria... Mente quieta. Hã? Mente quieta. Na verdade, eu queria dar satisfação e passar em qualquer uma. Passei em algumas que deu. Só não passei na federal porque era desumano aquele vestibular do federal. Era desumano. E eu tinha passado, quase passei para engenharia de pesca, mas na redação eu zerei. Mas assim, fui para Campina Grande, fui antes. Porque eu sabia que ia ter questões que, se eu não fosse antes, eu zeraria. Geografia ia ter questões locais. Isso. Tá? Ia ser dentro história, ia ter mais questões locais. Tem algumas coisas, química, biologia, eu acertava uma. Estou dentro da... Você precisou conhecer a prova, que a gente está falando agora. Aí eu precisava conhecer o nível de pegar alguns bisus. Eu tinha cognição suficiente para fazer o vestibular, mas eu não poderia ser tão arrogante de sair depois de muito tempo sem estudar para fazer um vestibular de jornalismo lá em Campina Grande, onde tem um centro de universidades. Assim, o Brasil todo estuda lá. Né? É hoje. Conheço muita gente que vai estudar vários cursos. Né? No meu tempo, as faculdades eram mais pobres. Hoje elas estão muito mais ricas, muito mais... A faculdade que eu estudei, que é a Universidade Estadual da Paraíba, era paupérrima. Hoje ela tem um campus geral, só a faculdade de comunicação. Nossa, eu estive lá recentemente. Estúdios, laboratórios, coisas de primeiro mundo. Tudo de Canons, tudo com 4K, câmeras, coisa que não tinha. No meu tempo a gente batia... fazia um exercício de fotografia com a lata de leite ninho para poder ver o processo e depois a gente ia revelar. Era interessante isso. Mas se eu não tivesse ido antes, eu não teria passado. Eu passei super bem, escolhi o mais difícil, primeiro de manhã, turno da manhã, e passei. Tinha 30 vagas manhã, 30 vagas noite. Passei bem. Passei muito no começo, não, mas passei sim. O suficiente para passar. Se eu não passasse de manhã, eu ia para a diferença do primeiro para o último não faltava. Nesse caso aí, não tinha diferença. E é interessante você falar isso aí, justamente porque você abriu aqui outro contexto. Antigamente, a UFC, né, então, desde o primeiro vestibular, na UFC, a primeira graduação também, só tinha pessoas de cursinhos particulares. A Universidade Federal ela tinha pessoas só de cursinhos particulares, de cursinhos particulares. Por quê? Porque o material que o pessoal utilizava e a forma que ele utilizava era o estudo eficiente. E o aluno... Era uma indústria, vamos falar a verdade, era uma indústria do vestibular. Não, ainda é. Mas o Enem mudou muito isso. Sim, isso. Por isso que o Maranguape Aprova é um sucesso e vai continuar sendo sucesso, porque a ideia é genial. Isso. Mas assim, o que eu quero trazer é porque assim, a realidade ela mudou, o Enem mudou muito. Mas ainda assim só tem acesso, né? Porque eu sei que tem as cotas. Quem tem acesso a um bom material. Infelizmente, ainda assim, eu acho que qualquer âmbito, né, que a gente possa... E aí, a ideia do Maranguape Aprova realmente é fazer isso. É trazer um bom material, um excelente material de ponta, com professores de ponta para acesso a esses 200 alunos. E aí, eu acho que a grande... Um trunfo pedagógico. Isso. A cerejinha. Ele fala, rapaz. Olha fala. Não é porque ele é certeiro. Ele só fala... Ele é cirúrgico. Ele está calculando aqui que a gente está... Não, eu vou já deixar de falar. É porque você abriu essa conversa e realmente me lembrou isso daí. Que a gente percebe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue realmente ver. Mas ainda assim, existe. O Enem ainda, as pessoas que entram, né, fora, né, a cota, né, a ampla concorrência, e a cota também,
por sinal, é quem tem acesso a um bom material. Deixa eu resumir um pouquinho do que o Bergson falou, e eu sei que o que eu vou falar não vai deixar ninguém chateado. Quando a gente começou a apresentar o projeto para essas duas pessoas que eu falei, para o Átila e para o Idilvan, eu disse com essas palavras, e eles dois sabem disso, mas eu só quero e eu só aceito que seja feito dessa modalidade. Se não for, a gente não quer. Justamente por esse motivo. Porque a gente queria oferecer o melhor. Os melhores professores, os melhores materiais, o site, o melhor que a gente pudesse oferecer. Então, resumindo o que Como que eles merecem. o que eu acho que o que o Bergson quis falar de uma forma mais delicada, assim, era que a gente queria dar para eles o melhor. Que eles tivessem acesso ao melhor material para que eles realmente atingissem o objetivo principal, que é fazer esses meninos passarem. Que aí entra o lance do estrategista no final, que aí a gente vai... Quando eles fizerem o Enem, quem vai fazer isso é o Dário, a gente vai ver realmente como eles se saíram. E aí a gente vai ver se o método deu certo, entendeu? Mas a gente cobrou que fosse feito da forma como escrevemos, que é o que está acontecendo, entendeu? Que na verdade é um método que a gente sabe que dá certo. O lance dessa história todinha é que você fazer de uma forma que não seja planejada, né, não dá certo no vestibular, nem Enem. Não dá certo. O Dá Enem, certo com quase nada. com quase né? nada. O Enem ele entrou em 2009. Qual foi a diferença? Foi para tirar o decoreba dos alunos. Você falou até da questão da indústria. É o aluno que conseguia decorar mais informações, ele se dava melhor. Aí o Enem entrou com competências e habilidades, né? Para quê? Para o aluno saber fazer. O que ele pega dentro de sala de aula, ele consegue absorver aquele conteúdo, abstrair daquele conteúdo e saber como vai utilizar aquele conteúdo. É todo professor que consegue passar dessa forma? Não. As questões se modificaram. A forma de fazer uma questão se modificou. Ou seja, o ato, a forma do aluno pensar, ela modificou. Então, se a gente pega desde o início, né, da construção do Enem e não joga assim, né? Constrói junto com o aluno essa nova forma de saber. O saber pensar e o saber fazer. E o aprender, né? Ou seja, Não, tudo tem isso uma regra, dentro. tem uma regra interessante que para você ensinar, para você aprender, é bom ensinar. É que a Ou gente seja, tá- você vai ter que se preparar para ensinar aprendendo. A nossa conversa dos meninos, eu iniciei isso, é justamente o grande barato é isso, porque eu estou junto aqui, e os meninos, o professor está falando, ele começa a falar. E os meninos falam do jeito deles, eles estão ali ensinando um ao outro e aprendendo. É o processo de ensino e aprendizagem. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o matemático. Eu vi um texto esses dias falando que a prova da nossa existência, de Deus e de tudo, estava na matemática, mas parece que está na física, porque essa discussão de matemática e física. Tá? Eu não quero levar para Se esse tá lado. na física é porque tá na matemática. Uma física nacional da Mas matemática. a matemática explica tudo mesmo? Explica. Explica tudo. Eu vejo Quase tudo. Eu vejo a matemática, eu tenho uma visão da matemática um pouco romantizada, né? Eu vejo a matemática como uma arte, né? Uma arte impressa na natureza. Então, a minha humilde opinião, eu acredito que a matemática explica, é a mãe das ciências, né? Só existe física porque existe matemática, só existe química porque existe matemática, e assim segue todas as cadeias do que a gente chama hoje de exatas, né? A área das exatas. Mas a matemática eu vejo dessa maneira. E o Bergson falou algo bem interessante, que ele falou duas palavrinhas aí, que eu acho que é o divisor de águas do que era antes de 2009 e o que está acontecendo de 2010 para cá, né? Que é competência e habilidade. Antes, no vestibular que você fez lá na Estadual da Paraíba, provavelmente tenha sido muito parecido com o vestibular que eu fiz na UFC. Que era o vestibular que fazia... O que é que acontecia? Quem era que passava? Quem fazia mais. Né? Então era um conhecimento um pouco mais pragmático. Se você fizesse 10 questões e eu 11, quem passava era eu.
O Enem, ele quebrou isso daí. Ele quebrou a cadeia de conhecimento, quebrou aquela. Como se fosse assim, o carro. Eu me lembro muito bem dos cursinhos em Fortaleza, no centro de Fortaleza, né? Então, acho que toda grande rua de Fortaleza tinha um grande cursinho. Que meio que transformou isso num comércio para quê? Para Porque você. provas específicas, para Isso. começar, né? Para você, quem acertasse mais passava. Hoje o Enem ele não trata assim. Se eu fizer 100 questões no Enem e você fizer 100, as nossas notas vão ser diferentes. Vão ter pesos diferentes por E matéria. eu lhe digo mais, se eu fizer 100 e você fizer 90, dependendo das questões que você acertou, provavelmente a sua nota seja maior do que a minha. Tem uma justiça Tem, dentro do tem, peso tem. de cada um. E aí- É o TRI, É o TRI. era bom explicar um pouco. E é nisso também que a nossa estratégia se fica embasada, né? É nessa estratégia de você. Eu falo muito para os alunos que, gente, a gente tem que jogar com o regulamento debaixo do braço. Se o Enem ele se propõe a ser dessa maneira, por que é que a gente vai estudar de outra? Né? Então, a nossa pragmático mesmo. Então, assim, de tudo que a gente viveu, até que você pontuou aí, que nós, acima de tudo, aqui nós somos estudantes, né? Nós conseguimos algo nas nossas vidas através do estudo, e é isso que a gente quer proporcionar para o aluno, que a gente sabe que a educação, ela abre portas. Então é isso que a gente quer. Às vezes eu passeando, né? Durante a aula, eu fico passeando. Uma vez eu falei para o Berks, eu disse, cara, virou um programa. Virou um programa para esses meninos. E como é bom estar proporcionando um programa onde ele chega aqui e aprende alguma coisa. E o lazer é estudar. Porque eles vêm para o shopping sábado de manhã, 9 horas da manhã, eles vêm para cá como se fosse um programa, um lazer. E ele senta ali, pega a folhinha dele, coloca, conversa, que o Berto falou, eles conversam entre si. E assim eles vão construindo o conhecimento deles, né? Tem uma. Você está falando uma coisa interessante, você está colaborar, corroborar para ficar mais Ficar bonito. papo do menino. Existe um programa de podcast que é o Flow. Flow, a pronúncia. Flow, né? Flow é exatamente isso que vocês conseguem com esses garotos. É um alto nível de concentração e compromisso. É interessante. A gente passa lá e vê. Né? Que é uma palavrinha do inglês, eu acho que É fluxo. que deixa você altamente. Você esquece de ir no banheiro, esquece de comer, esquece da vida. O ambiente deixa você completamente deslumbrado, focado e viaja mesmo. Então, Siga dessa maneira. aquele ambiente está fazendo isso com todo mundo. Então, é óbvio que são 9 encontros, 18 aulas e a frequência sempre mantida. É como Ela não esfriou. Né? É como a Marina falou, né? Quando a gente escreveu o projeto, até nos pequenos detalhes a gente fincava o pé. Né? Então, shopping, né? Como o Bergs falou, shopping. Não tem como a gente fazer um projeto desse, né? Não ficaria tão leve se não fosse aqui no shopping. Eles se sentem muito à vontade aqui. Eles já chegam, sobem ali a escada só pelo elevador, Eu já estou pensando, muito tranquilo. Já estou pensando lá na frente, é uma característica minha. Né? Vamos fazer aqui um quadro que a gente pode fazer até lá com os meninos. Você usa 4 características: águia, lobo, gato e tubarão. Faz um teste comportamental. O meu é águia. Eu foco muito, estou sempre lá na frente olhando. E desde que eu entrei no shopping aqui, eu estou sempre olhando e buscando coisa lá na frente. A ideia era colocar dentro do shopping inovação, tecnologia. O sonho era fazer um Google, né, cearense, maranguapense, na micro-região, Ceará, Nordeste, onde a gente pudesse fazer esses trabalhos, como é o Maranguape, a prova e outras coisas. O próprio projeto Gênios Lab está sempre trazendo coisas novas. Porque esse movimento que o shopping o varejo está cada vez mais perdendo essa força, o varejo vai entrar no e-commerce, os shoppings vão ser lugares de experiência,
É óbvio que alguém vai querer comprar uma marca, vai querer pegar, tá vendo a camisa bonita aqui do Maranguape Pro, olha só. É porque além do estrategista, eu também sou o garoto propaganda. Na equipe tem que ter um rosto bonito. Aí Ele sou chamou eu. a gente de feio, tu viu? De forma bonita. Rosto bonito. É uma delicadeza. Delicada. Inclusive, Muito bom. o Dário é o dono da Gênesis lá. Ele é dono, aí me bota assim para o teste de ferro. Porque é o rosto bonito também. Porque ele é o rosto dele. É uma vantagem de ser bonito. A gente tem Ele, que tirar ele tá tentando levantar a bola dele, que foi chamado de tio no começo. Vamos tirar da... Não, mas tem os cortes, né? Tem os cortes. Não, mas 40, não, 41. Ele já ia chegando um. Eu me senti no máximo aqui, que eu tô com 27. 25. Eu mais ainda, 57. 57, tirei a barba hoje, que eu tenho feito os programas com a barba. Aliás, eu tenho evitado tirar porque machuca muito, mas vou começar a ter. Eu tenho que contratar um style, ó, gente. Então, só tem gente bonita aqui. Eu levanto a bola de todo mundo. Mas aqui é descontraído, é pra ser desse jeito, né? Eu tava vendo uma coisa na sua tatuagem, inclusive, na última vez que eu trouxe o Thor Tatu, eu vou tentar fazer uma pulseira aqui com. Eu tô pensando aí. Ainda Eu sempre pensei e tinha alguns bloqueios, mas algumas. aí eu vi uma ali muito massa, cara. Nunca desista, Nunca desisto. sabe? Massa, a mensagem ser vista por todo mundo e tá marcada na sua Sim. vida e no seu corpo. E o Maranguape à Prova tem essa Essa característica. característica, né? Tem esse propósito, não desista, vá até o fim. E as pessoas estão vindo mesmo, até mais. Então, ficam números. Inclusive, tu números. fez a Pronto. tatuagem agora, no meio do Essa- Maranguape à essa Prova. pode. E toda vida que a gente faz, tem um grupo, a gente faz a chamada, né? Bota os professores, etc. Aí toda vida eu escrevo a mesma coisa. Pessoal, desistir nunca. Persistência. Vamos lá. Porque o Enem, vestibular, ou qualquer coisa que você faça, é uma fila, a sua hora chega. Se você desistir, não tem como, né? Tem uma frase, não sei de quem, que diz assim, pra gente ver. O sucesso está exatamente entre esses dois dedos. É uma linhazinha infinita que é chamada de desistência. Isso. Tá? É tão fina que ninguém vê. Então você desistir, o sucesso não acontece. Tá? Então, é fantástico. Né? Os dois dedos fechados, assim, ó, por apertar. Quase não existe, mas é exatamente nessa linhazinha bem pequenininha que é a desistência. E aí as pessoas reclamam porque elas mesmas se boicotaram. Sim. Tá? Então, uma mensagem que a gente pode continuar, vamos conversar mais aqui, porque era um papo legal, a gente depois, e está sendo muito massa o programa, tê-los aqui. Adoro o projeto. E uma pergunta que ele fez, assim, está agregando ao shopping? Eu disse, cara, para a gente não tem problema, eu tenho certeza que vai agregar ao shopping. Aí ele insistiu várias vezes. A gente fica tão grato, sabe, né, por essa porta que vocês abriram, que inconscientemente eu e o Bex, a Marina também, a gente se preocupava. Pô, será que... Porque eu sei que vocês estão nos ajudando de uma maneira assim que a gente não tem nem como agradecer. Se eu fosse dar Aí uma- eu queria saber, pô, será que a gente... né? Porque a gente sabe que tem um custo, né? A gente sabe. Ó, se a gente fosse, se eu disser o custo que a gente tem para funcionar, e a gente tem que ter todo mês, então é uma visão de futuro dos diretores, dos donos, da uma empresa familiar, com todas as dificuldades. Nós, gestores, né, nós somos os pares de gestão, como vocês são pares na coordenação, são iguais, né, nós construiu uma estrutura todos iguais para ter né, e mostrar para as pessoas que a equipe faz a diferença, tá? Não, eu vou parabenizá-la aqui na frente de você e dos ouvintes, porque, gente, eu tenho 57 anos de idade, eu já vi muita gente criar projeto de capa, tá? Porque eu sou especialista em fazer projetos, criar projetos,
da consultoria. Foram desde os 18 anos que eu venho fazendo marketing político, eleitoral, etc, etc. E fazendo também publicidade e propaganda. Aí foi há 8 anos, eu e minha esposa nós voltamos para Maranguape e criamos, depois de algum tempo que a gente tinha ido a Fortaleza, voltamos e criamos a agência para fazer comunicação. Então eu sei, assim, os sonhos, e o desistir, nunca desisti. E é óbvio que a gente sobe e desce. Tá? E aí, quando veio a oportunidade, desses 7 anos que eu estou no shopping, que eu vejo pessoas que querem fazer alguma coisa, o shopping ele está aberto a qualquer tipo de filantropia, qualquer tipo de atitude para ajudar. Então a gente não cobra nada. Se você chegar amanhã e disser, eu tenho aqui um bazar para ajudar os meninos a ir para a prova, a gente faz. Tá? Todo mundo traz aí as roupas, bota tudo ali, depois divide para eles irem para a prova, vai ter R$10 cada um, ou 20 para ir voltar para a prova. Quem não tem. E quem tem, diz assim, não, eu tenho condição de ir. Então, a gente está aberto a tudo que faça as pessoas se sentirem bem, porque é o momento que a gente tem esse. E construir o nosso legado, construir o nosso avatar, para quem trabalha comigo, o nosso público, a nossa persona. Então, vocês estão construindo a persona que vão ser ligadas a vocês em qualquer coisa que vocês forem fazer. Tá? É óbvio que, lembrei da minha sobrinha, óbvio, né? Como eu disse, é óbvio, tio, que vocês têm o trabalho de vocês, a profissão de vocês, e que construir outras coisas. E isso vai ser um portfólio legal. E vai ser muito legal, gratificante ver os resultados. Tá? De gente que passou com vocês nas aulas e aprenderam uma dica que eu vou pedir para ele dizer de novo aqui. Foque primeiro no que você sabe. Isso é interessantíssimo. Eu fui aprender isso depois de velho, porque as gerações anteriores diziam assim, procure ficar médio em tudo, para você não ficar ruim em matemática, e seja bom em português. Se você já é bom em português, procure matemática. Um erro gritante. Seja o melhor no que você é melhor, e os outros, você tente fazer o que você pode fazer. Porque você vai ter muita energia, aí isso aqui eu ouvi do Dário, estou repetindo, mas ele vai dizer. Fala como é que é isso. Bom, acredito que era a questão do TRI, né, que eu queria mencionar aqui, que é como se fosse a estratégia, a melhor estratégia que o Enem nos proporciona. Né? Essa sigla TRI significa Teoria de Resposta ao Item. Né? O que é que significa? É uma maneira que o Enem tem de calcular a sua pontuação na prova. Aí é como a gente falou da questão da diferença de pontuação. Você acertou 90 e tirou uma nota maior do que eu. Como funciona isso, né? Pô, isso parece injusto, né? Mas não é. Aí um exemplo que eu gosto de dar, que é justamente do Enem de 2018. E esse exemplo é real. No site do INEP, existe uma página lá que é disponível os microdados do Enem. 2021, acredito que ainda não foi disponibilizado. Como é uma gama de dados, né? São microdados, né? Cruzamentos muito grandes. Milhões de provas, né? Então, de 2020, mais de 2020, 19, 18, já está lá. O de 2018 aconteceu algo bem interessante, que foi o quê? Na prova de matemática, um aluno acertou 13 questões. 13, de 45. A prova tem 45 questões. O aluno acertou 13 e outro aluno, cidade diferente, acertou 27. Né? Esse que acertou 13 tirou uma nota 704. E o que acertou 27 questões, olha, mais que o dobro, tirou 694. Ou seja, menos. Aí, como isso foi possível? Justamente pelo TRI. Então, é que eu passo para os alunos. A gente tenta passar para os alunos de modo eficaz, eficiente, né? Para que eles tenham eficácia lá na prova do Enem. Gente, existem questões, a gente tem que ser prático nesse tipo de prova. Prova de matemática, por exemplo, tem 45 questões. Eu parto logo do princípio assim, se a gente acertar 15, de 45, acertar 15. Então, não é bicho de 7 cabeças, não é impossível. Se você acertar as 15 certa, você já está com os seus 700 pontos.
E 700 pontos hoje, para você se inserir numa universidade pública, é uma nota show. Show. Boa. Certo? Se eu falo para os alunos, eles tiram 700, mais de 700 em matemática e redação, que também tem suas técnicas, né, de resolução. Um dos nossos apoiadores, né, o Pedro Wilson, né? Pedro Wilson já fez 2 redações. Uma ele tirou 920, a outra ele tirou 960. Ele é professor? Não, ele é apoio. Estudante. Ele é estudante. E ele trabalha comigo. É um colaborador de... Colaborador, do Maranhão. hoje ele faz ciências contábeis na O UFC. UFC, né? Legal, Então, olha só. ele tirou. Se inspire aí na história dele, né? Não, e ele me De falou escola algo pública interessante. De escola também. pública. E ele me falou algo interessante, que ele disse que tem uma citação que ele faz, que eu não vou lembrar aqui, qual é a citação, que ele sempre coloca no primeiro parágrafo dele de qualquer redação. A coringa. É. O pessoal chama. Então, assim, eu estou falando de matemática, mas todas as disciplinas, que é o cuidado que a gente tem de chamar professores que tenham esse know-how para falar. É o saber fazer, entender sobre a prova. Exato. Você ler a regra do jogo e jogar com o regulamento debaixo do braço. Que é o que a gente faz. Aí eu falo para eles que assim, a gente começa 15 questões aqui, a gente já está perto dos 700 pontos. Aí eu passo o quê? Eu passo as disciplinas chaves. E tem umas 5 disciplinas aqui em matemática. O currículo do ensino médio da matemática é desse Pode tamanho. zerar alguma matéria? Não? Tem que fazer uma questão. Não tem esse Não? perfil. Não. Não existe esse perfil. Mas a redação, sim. Sim. A redação zerou, tá fora. Não, tá Isso. fora não. Ele não consegue pontuação para entrar. Porque o Enem é o seguinte, você tem uma faz pontuação e depois você escolhe o canto que você quer de acordo com a nota de corte, que é o mínimo para entrar. Né? E a sua nota de corte depende dos participantes. Né? Isso. Tem o SISU, o sistema que é o SISU, que é em janeiro. Houve mudanças devido à pandemia e antes era logo na primeira Mudança de datas. mudança de datas. Antes era no primeira semana de janeiro, passou muitos anos sendo preso. Depois foi para fevereiro, acredito que tende à normalidade. Então acredito que no máximo na segunda semana de janeiro tem a abertura do SISU, né, que é um sistema simplificado de nota única, onde o aluno pega a sua nota do Enem, eu pego e eu coloco lá naquele site. E nisso me dá a oportunidade de participar, de concorrer em qualquer vaga, em qualquer local do Brasil. Eu tenho um aluno, um ex-aluno do Maracanaú, que hoje faz medicina em Pelotas. Né? Então ele pegou do Rio Grande do Sul. Então ele fez isso para fazer. Acre, a gente tem um aluno também que faz medicina, está fazendo medicina no Acre. E aí, só um detalhezinho aqui, acrescentando um pouco da mesma linha, por exemplo, de ciências da natureza, que é a minha área, ainda falando do TRI, que tem questões fáceis, médias e difíceis, que mais ou menos é assim que o Enem classifica. Então, para você ter mais uma noção, para quem estiver assistindo e for um pouco leigo, se você acertar todas as fáceis, errar as médias e difíceis, normal, natural. Agora, se você errar todas as fáceis e acerta só as difíceis, chutou. A Enem diz, não faz sentido. Como é que você acerta as difíceis, mas erra as fáceis? Então, aí é onde O TRI o TRI entra, porque sua nota baixa, porque você está burlando a prova, entendeu? É um flag. Então, é mais ou menos esse algoritmo. E o que é que eu faço na ciência da natureza? E a gente ensina também isso, né? Como é que você tem que jogar, além do conhecimento, você jogar a favor do TRI. Então, por exemplo, ciência da natureza, um exemplo básico. Biologia, química e física. Qual é a mais fácil para você? Hoje, biologia, física e... Química. Você tem Talvez biologia, talvez- química e física. Talvez biologia. Pronto. A mais difícil. Não, a mais fácil. A mais fácil. Biologia. Menos A difícil. Pra mim, hoje- a mediana. Para eu hoje, A mediana. Eu vou dizer, química. química. Física Pronto. seria bem... Difícil. Para a maioria dos alunos é assim. Então, quando você tem uma prova, que você tem biologia, química e física, Tem um padrão, então, de dificuldade, de... não, tem um padrão. Ele tem um fácil, médio. Quem é que determina o que é fácil? A maioria dos alunos. Porque a maioria dos alunos, historicamente, vão acertar mais biologia. Está dentro de um padrão. Dentro de um padrão. Isso. Então, o que é que eu digo?
um segundo dia. Na prova de ciência da natureza, quais os últimos... levando em conta a questão de fácil e mais difícil, qual é a última que você vai fazer aí? Última. O que você vai deixar por último, é difícil. Física. Porque você tem que fazer pelo menos todas as fases. Você vai procurar a primeira de Eu vou ganhar biologia. mais tempo na biologia. Isso, que é onde o seu TRI vai aumentar. aumentar. Você está entendendo? Então você vai ficar ali, vai catar a biologia, vai fazer, depois vai deixando a física, se sobrar tempo, lembrando que é no mesmo dia de matemática. E matemática, o TRI, ele ajuda demais. Né? Onde que você dá para conseguir tirar 900 e pouco, ciência da natureza, quase você acertando tudo, você ainda não consegue chegar nessa pontuação. O TRI é tão interessante que ninguém tira nota 10. Né? É o 1000, né? É, o 1000. Só No caso que é o 1000 do Enem, né? Não, Nota nós 1000. não temos nenhum gênio desse. Não, Porque o algoritmo o algoritmo não deixa. deixa. Então, ciências da natureza, por exemplo, no ano passado, a maior nota foi 880. 880 e alguma coisa. Matemática foi 985. Então, a maior nota do Enem em matemática no ano passado foi 985. Então, é onde o TRI da matemática ela ajuda um pouquinho. E redação faz 1000. Né? Acho que foram 70 notas 1000, inclusive a maior parte no Nordeste. Né? 70 notas 1000 no Brasil todo. Então, assim, isso que o Berg está falando se aplica em todas as disciplinas, né? Tem aqueles assuntos chaves, e é o que eu faço também na prova de matemática, é o que eu passo para eles, né? Porque matemática são 45 questões. No segundo dia, a metade da prova é só de matemática. Que inclusive algumas coisas você vai fazer na prova de física, por exemplo. Se o cara tiver uma boa base de matemática, vai ter questão de física que ele faz naturalmente. Né? Às vezes sem precisar tanto do conhecimento físico ali, né? Isso, ele faz isso aqui. Aí na matemática tem as palavras-chave, as figuras-chave. E eu peço para o aluno pular. Não faz. Eu digo para ele. Então, isso, às vezes, pedagogicamente, assusta. Né? Mas, estrategicamente, é benéfico. Então, eu digo para eles, leu a questão, viu isso daqui? Pula. Não faz. Deixa para depois, tá entendendo? É uma Copa. É um campeonato, é um torneio. É um torneio. Se eu ganhar, eu tô fora. Não tem nada a ver com a minha capacidade. Eu posso estar nervoso. Então você vai tentar preparar o máximo para que a calmaria chegue e seja mais assertivo. Então, assim, não tem nada a ver com se foi educado, se não foi educado, se ele aprendeu, se não aprendeu, por onde ele passou. É uma maneira de eu compreendo perfeitamente. Né? A primeira coisa que você dá aula, a primeira coisa que eu pergunto para todo mundo, pessoal, tem alguém aqui que quer química? Tem alguém que quer ser químico aqui, ou engenheiro químico? Não. Então vocês querem o quê? Passar no vestibular, não é isso? Então eu vou ensinar uma química para vocês passarem no vestibular e acabou. Sim. Entendeu? A estratégia é essa. A intenção de ensinar matemática não é torná-los matemáticos. Né? Isso daí que vai fazer a universidade. Torná-los preparados para um concurso. Que é de entrada. Muito claro como eu fiz. Também eu fui um pouco para brincar, passei 3 meses um pouco em fase. Os meninos vêm para depois o lanche, curtir ali aquela vista que é legal. E isso realmente que a gente quer assim. Agora, Marina, eu adorei o que já falei. Conheço muitos de detalhes de projetos. O melhor, está saindo o melhor? Vocês estão conseguindo realmente entregar o melhor? Eu acredito que sim, né? Eu espero que esteja chegando lá na ponta, porque quem consegue dizer isso com total certeza são os alunos, né? A gente daqui, eu tenho certeza que a gente está entregando o melhor. Posso falar dos números? Pode. Pronto, nós temos um grupo do WhatsApp. Os números falam, né? O lance do aviso? O pessoal... Vai, fala dos números. Não, fala do aviso aqui. Tem uma brincadeira que uma vez eu trabalhava numa escola onde eu tinha 3 coordenadores. Olha, né? para tu não ser cancelado pelo pessoal de humanas. Aí os 3 coordenadores, né? Um era de exatas, um era de linguagens e códigos e o outro era de humanas, né? Aí a minha coordenadora de humanas, muito cordial, muito gentil, né? Ela colocava
gente, fazia um aviso, colocava na sala dos professores. Ó, amanhã haverá uma reunião. Você lia o aviso, você já se sensibilizava. Uma reunião amanhã, vamos trazer as nossas pautas, as nossas pendências, as nossas demandas, tal, tal, tal. A reunião será em tal canto, tal Mas hora. bem carinhosa. Bem carinhosa. Linguagem e códigos da mesma forma. Aí o meu coordenador, que era das exatas, ele botava assim, ó, reunião, sala, biblioteca, horário tal. Acabou-se. Morreu. Entendeu? Pois vai, dá os Aí números. lá ele dizia o que tinha que fazer, né? Sim, os números. Nós temos um grupo no WhatsApp. O professor Bergs, ele reuniu todos os formulários de inscrição, né? A gente abriu o link para fazer a inscrição. Os meninos foram lá, fizeram a inscrição. Nesse grupo do WhatsApp tem mais de 230 alunos. Mas chegou a mais de que isso, tinha me dito. 240, 250. Como? Na inscrição mesmo chegou a... Na Não, seleção, isso, chegou ao número isso. dos habitantes. Foi. A gente teve Aí eles tiveram que, você teve que adequar. Isso, exatamente. Então o WhatsApp tem quanto, perdoe? No WhatsApp que já foi feita essa seleção, né? Tem 230, até mais de 230 alunos, né? 230 e 240 alunos. Todos eles, acredito que todos eles já assistiram aulas, só que nem todos vêm todos os sábados, né? Não tem a presença todos os sábados. Mas a gente tem, por isso que eu acho que a gente está conseguindo a nossa finalidade, né? Que é de levar a educação de um modo livre, espontâneo e eficaz, porque em nenhum sábado baixou de 100 alunos. Nenhum. Mesmo tendo a dificuldade da distância, Transporte. né? Transporte, tá? Os alunos vêm das comunidades, dos distritos, Itapebussu, Amanari, Rato, tem aluno vindo do Rato para cá é quase 50 quilômetros. Mas as 18 aulas é muito bom. 18 Muito aulas. bom. São 18 aulas que. E a Né, gente está no meio. o custo disso, o custo de aula num E algo- preparatório desses, qualquer um, do mais simples ao mais. Algo bem especial que eu queria pontuar é os pais, né? Também estão presentes. Os pais estão vindo. Será que vão fazer nem também? Tem uma mãe que está ali que assiste aula com a filha. Ela assiste aula. E outros pais vêm. Nos surpreender com essa aluna infiltrada com o maior prazer, né? Não, os pais vêm e ficam olhando assim. Aí eu disse, pois não. Eu disse, não, pai, meu filho sai todo sábado de manhã, dizendo que vem de uma aula no shopping. Aí ele veio, olhou, quando olhou assim, Transformando pessoas realmente. olha o meio como que muda as coisas, né? Muda. O meio e as pessoas. Então, todo sábado a gente está mantendo a média de 130 alunos, 130 a 150 alunos. O primeiro dia, que né, foi um dia de festa, assim, foi 174 alunos. E a gente tem que dar um parênteses no primeiro dia. Do nada, caiu uma chuva que eu olhava pro Bergson e pro Dário, que eu dizia assim, como é que pode? Uma chuva desse... Primeiro dia. Não, e era muita. E era um período que já tinha parado, já era para ter parado a questão das chuvas, e aí começou a chover, foi à noite e entrou pelo dia. Eu disse, gente, esse pessoal não vem. E aí foi demais. Parou quando iniciou o evento. Foi. Eu estava em casa porque ele tinha me ligado de noite, preocupado com o telão, algumas coisas, aí eu disse, não, fique tranquilo, pode ficar tranquilo. Só que quando foi de manhãzinha, eu queria estar aqui cedo, cheguei logo bem no começo para ver a entrada. Eu disse, nossa senhora, com a experiência que eu tenho, essa chuva vai atrasar. Eu sabia que vinha, mas eu estava mais tranquilo pela minha experiência das coisas aqui no shopping. Era uma coisa nova, uma coisa bonita, uma proposta legal, com atrativos, muito interessante. Muita mídia social, porque é onde os meninos estão hoje. Eu sabia que ia dar gente. Mas eu confesso a vocês, com aquela chuva eu nunca imaginava que fosse dar tanta gente. A gente Nem a gente. Nem a gente. Então, pela experiência que eu tenho, assim, ó, quando a gente tem contador aqui, tem experiência, a gente tem toda uma estrutura de números, né? Métricas. Hoje a gente só fala em métricas, né? Sim. Métricas para tudo, monetizar, métricas para melhorar resultados, tudo é métricas, aí a gente, matemática pura mesmo, tem que
tem que estar atento a esse conjunto, cruzar dados, etc. Então a gente sabe mais ou menos. E o Google ele nos dá aqui a entrada de telefones e o número de frequência. Então, esses dias, os sábados, que a gente começou a implantar junto com parcerias de eventos, tem dado Realmente resultado. resultado. A gente conhece. Tá? Eu sei quando caiu um pouco naquele sábado, então é um reflexo de alguma coisa. Tá? Aí eu observo, convoco o pessoal da conversar e diz, rapaz, realmente está fraco, a gente conta, tem sábado que eu mando contagem, aliás, a gente tem aqui o sistema que pede para contar, não manda nada. Eu confiro mais ou menos o movimento, tá? Não só pela questão da tecnologia, mas também a gente confere no olho lá das portarias. O movimento também, quando termina o fim de nosso expediente, aquilo que você pergunta, agregou, aí eu vou ver, realmente agregou muito os sábados, por conta dos eventos A gente ficou feliz. que acontecem e dos 4 sábados do evento, né? Coisas que não tinham, eu posso dizer para vocês, vendas na praça de alimentação tão cedo, porque só começava muito mais tarde, já deu só esse número de 4 sábados já é uma grande Eu ação. sempre tomo um café, viu? Sempre tomo café. Um café, sempre eu gasto ali. Inclusive... Ele pagou um café, não, pagou uma vez. Ele pagou uma vez, Beto. Pagou uma vez. Tem uma senhora que vende café tem outro projeto. E hoje aqui teve café, aqui já vou oferecer café. Ah, sim, obrigado. Viu tudo um pouco, pode ver. Quem quiser um café tá aberto aqui, ou fazer um podcast. A gente, sobre o primeiro dia, a gente a aflição normal, só que eu tenho uma coisa, sabe? A gente até brinca com essa frase, a educação sempre vence. Eu sempre boto em qualquer coisa que eu faço. E aí eu disse, rapaz, não é possível, porque a educação sempre vence. E encostando no horário, a gente vendo, e a chuva, e alguns alunos, professor, é porque está complicado, a chuva, devido ao grupo, né? Mas no final, a educação sempre vence. Mas eu vou dizer para vocês que nós estamos no meio do caminho. Ainda não foi cumprido o objetivo por completo. Aí é que tá. Não desista nunca. Isso. E a educação sempre Nunca vence. desista, na verdade, Nunca desiste. Nunca desiste. Mas você trocar o efeito ao mesmo. Mas aí que tá, a educação sempre vence. Então, só vai vencer se houver o quê? A educação. Então é continuar. É realmente não desistir. Eu não ia entrar muito na vibe da vereadora, porque eu quero... Deixa eu só completar um lance aqui dos meninos. A gente tem sempre a preocupação de tentar manter a qualidade dos encontros, até para manter o ritmo deles. A gente está até preocupado com a questão do 7 de setembro, né? Que está chegando, as festividades, e aí a gente está preocupado. Inclusive, esse sábado, quem vai dar aula é esses dois monstros aqui. Né? A gente botou... É um monstro. A gente tem uma professor que o nome é... Ele gosta. Ele gosta E aí, esses dois... Maria, eu quis fazer um elogio a vocês e nunca dá certo. Elogio monstro. Nunca dá certo o elogio pra vocês, enfim. São um monstro viu? Não! Essas duas pessoas inteligentes aqui. E aí, eles dois que vão dar aula. Todo professor do Maranguape Prova, a maioria, todos não, tem um codinome. A gente tem que... O Beto não tem, Batizar, eu não tenho. a gente tem que pensar. Assim. O professor Pardal, cientista. O trabalho. A gente vai conversar depois sobre isso, não vai ser hoje. Certo. A gente vai entrar na vibe de cada um com outra dosagem. Esse momento aqui é descontração e esse momento que eu acho que eu estou muito feliz, né, tê-los no programa, muito feliz de tê-los com o projeto no shopping. O shopping está muito feliz com tudo isso que a gente tem feito. Né? Nós saímos de muitas dores, que foi as pandemias. Nós estamos ainda com reflexos, fiquei um pouco arrepiado, porque mexeu com muitas pessoas estão próximas a gente. Nós estamos os próprios alunos devem também dar pressões, né? Vem pós-pandemia e se preparar para o Enem, aí tem que... Inclusive, na hora de escrever, a Marina, um dos primeiros pontos que tocou foi porque os alunos da terceira série agora
são os que estão mais prejudicados. Foram Dois- passar 2 anos longe 2 da anos, sala. isso. Os alunos que estão no terceiro ano do médio atual, eles não fizeram primeiro ano, segundo ano, né, de modo presencial, né? Então, A gente sabe que estão prejuízos. não, eu vi uma estatística que dizia que houve uma lacuna de 15 anos de defasagem em matemática e de 10 anos em português. Eu vi uma É média, o prejuízo da prejuízo pandemia. de 10 anos do ensino público brasileiro. É. Do ensino público, eu não sei. Aí ele tá falando de Há uma diferença, né? Há uma diferença muito grande mesmo do ensino. Vejo pela minha sobrinha, que estuda no colégio privado, e outros. E vejo a minha sobrinha, que estuda no colégio privado, e vejo a outra sobrinha que trabalha na prefeitura com ensino de infantil. Né? A pandemia foi uma luta para planejamento, para tudo, então fazer as coisas usando os próprios equipamentos, porque não tinha. Da forma que Imagina uma prefeitura sem saber o que fazer, um dia podia, outro dia não podia, muda tudo e todo mundo tendo que usar celular. E aí, sem crítica, não é para a prefeitura de Maranguá, não é para a Átila, é para o Brasil todo. Ninguém estava preparado em mexer em tecnologia. A grande maioria das pessoas, 98% das pessoas não sabe usar o celular como ferramenta. E deixa eu acrescentar mais. A gente aqui, contexto Maranguape, e aí eu vou falar de Itapebussu, de Rato. Os alunos não têm celular. As pessoas não têm acesso a isso. Sabe por quê? Porque muitos não têm o que comer. Tá entendendo? Então é uma discussão maior do que isso. Ela transcende isso. Entendeu? Então, assim, a lacuna que foi deixada pela pandemia é muito maior. Eu acho que, inclusive, o que o Bex falou era um dos pontos que a gente mais batia. Gente, essa galera do terceiro ano agora é a galera que passou 2 anos longe. É a galera que tá assim, ó. Eu vou fazer Enem agora. Também, é geral. Não podemos dizer que é Maranguá. A gente tá falando- Não, é um contexto geral. Mas claro que eu vou falar das minhas vivências. Eu tenho que falar, o Dário foi professor do Itapebussu. Né? Tu foi professor do Itapebussu quantos anos? 6 anos. Eu ando no interior, então eu conheço o contexto do meu município. Então eu tenho que falar das minhas vivências. Né? Mas claro que é um contexto Brasil. Esse entendeu? projeto. Entendo tremendamente o que você está falando, na minha vivência e dentro de casa conversando sobre o trabalho de uma coordenadora com todas as dificuldades, uma realidade brutal, e conheço de outros lugares, quando eu dou consultorias nas cidades. Né? Esse projeto a gente procura fazer com muda o nada. máximo de zelo, sabe? O máximo de zelo mesmo. Até eu quero agradecer os professores, porque tem algo que a gente não planejou, que foi a adesão dos professores também, né? Porque a adesão dos alunos, a gente está falando muito aqui sobre a adesão dos alunos, a participação dos alunos, mas tem professor que já veio nas minhas redes sociais, na rede social do BES, da Marina, olha, eu quero participar. Eu quero participar. Como é que faz? Cara, isso aí é show de bola, tal. E eles se preocupam, os que vêm, né? Eles se preocupam, eles ficam assim. Será que eles gostaram? Será que eles gostaram? Eles abraçaram, também eles se preocupam. vestem a camisa, isso é muito importante. Essa atmosfera que a gente montou, do cuidado que nós três fizemos em montar e entregar o melhor, é o que todo mundo perto da gente também está fazendo, é o que todo mundo está reproduzindo. Entende? O professor chega, ele também é bem acolhido, a gente procura dar o suporte, dar a atenção, né? Então, assim, é com muito zelo, justamente porque a gente conhece a realidade desses alunos, né? Eu fui por 6 anos professor de matemática do ensino médio, principalmente das séries finais, né? Que é justamente as séries que vão fazer o Enem. E eu gosto muito desse modelo, e eu estava de perto, vendo a problemática, né, das escolas. Então eu abraçava aquilo com empatia, a empatia que todo professor tem, que não, se você não tiver esse zelo pelo aluno, a gente tá na profissão errada. A resiliência, a determinação, a continuidade. Eu tive a oportunidade de ser professor, mas eu não tinha essa capacidade de continuidade. Eu dou aulas de vez em quando uma universidade me chama para fazer uma cadeira, por exemplo, a UVA, cadeira de 60 horas.
é um estilo de universidade e quando dá, Posso posso porque fazer. tem um SEM e o STAR, né? Aí eu, Ser professor de diferente de história. você ficar dando aula Sim, semestralmente, não cabe no meu estilo de vida. Sim. Tá? Eu sou muito de job. Então, eu trabalho, canso, descanso, fujo um pouco, volto de novo, mas não desisto. Por isso que eu falei, quando eu vi a frase nunca desista, os meus ciclos são meio que parados, aí eu busco fechar, então os ciclos da gente tem que estar sempre assim. Para você dar aula 10 anos dentro da sala de aula, tem que ter preparo, tem que ter vocação, tem que abraçar compromisso. Não é que eu não tenha compromisso, adoro, sempre sou muito professoral, tudo que eu faço as pessoas dizem, pô, mas tu é muito professoral, tu é muito prolixo. Eu falei, cara, eu sou assim, esse papo tá legal, se não tá, eu diminuo aqui, tire só o dia, a hora e o local. Óbvio, Não tem né? importância, a gente vai lá. Mas aí depois você começa a conversar e um que reclama porque não está afim de papo, o resto fica, não, continua aí, o cara Sim. vai fora. Você se identifica com quem é, como a excelência do fazer melhor. Quando você faz melhor, se aglutina mais. Quando você faz de qualquer jeito, despreza todo mundo. Então é óbvio, de novo, está claro que o evento, o projeto é bem feito. Está claro que está dando continuidade, está tendo público, está dando resultado e a galera está afiada. Eles estão assim, ávidos em dar o melhor deles também. Está claro isso, eu venho para o sábado aqui e passo lá. Tá? Deixo todo mundo bem à vontade, não tem, né, a gente orienta para que o tratamento seja o mais mais intenso, presente ali, corpo a corpo, para resolver qualquer problema. É uma equipe grande, que eu percebo, a logística em si, desde a limpeza até os meninos lá recebendo a gente, né, o pessoal da segurança. O Aldemir, que toda sexta-feira eu estou mandando ali, quinta-feira, sexta-feira estou mandando ali material para ele, a solicitação que ele me deu. Vou ver pessoal, toda quinta-feira eu escrevo um papel desse tamanho, cheio de coisa para poder ter esse evento. Toda sexta-feira. Mas a gente faz o seguinte, faz um só documento, Mas uma data toda. porque tem, sabe, por exemplo, sábado da pátria. Então, Não, é isso. Aí a gente precisa. Mas era só depois mandar um para não fazer o da pátria. Mandar um só. Um só para tudo, né? Jorge Costa fez isso. Sem problema, sem problema. Tem problema. Ele descobriu agora, tá tudo bem. Descobri agora. Obrigado. Então, ó, já ganhei. Tia. Falta aí 9. Não precisa me pagar mais. Eu recebi podcast. Agora eu entendi pela simpatia dela como foi essa campanha dela. E com a estrategista dele. Joga tudo. Vai dar certo. Deixa as burocracias contigo, né? Rapaz, você Pois pegou. então. Você pegou aquele seus homens. Pois é mais ou menos assim que essa equipe funciona. Ei, Bex, a gente tá com um problema aqui terrível. Gente, assim, vocês parecem muito com um conceito que eu uso na minha empresa, fazer comunicação. Quando eu montei a fazer, eu tinha que ter um conceito, e o pior é que a casa é diferente de Pedro e Paulo. Quase ninguém conhece a fazer comunicação. São 8 anos que ela existe, 7 aqui, vai fazer 7 aqui no shopping. E eu fui assessor da primeira gestão do Atlas também. Eu fui assessor de vários prefeitos aqui, de outras candidaturas fora da cidade. E aí eu coloquei na fazer, eu tive que buscar um conceito. Eu botei americano porque o marketing ele vive de palavras. Uma palavra ela diz um texto todo, que é expertise and solution. Então a gente vai atrás das expertises para resolver o problema da solução. É assim que a gente trabalha, não precisa estar inchado. Hoje está aqui trabalhando 3 pessoas. A minha sócia, que é minha esposa, que ela é uma curadora, na verdade, ela acaba sendo tráfico, atendimento, curadoria, né, que faz a curadoria, faz o copyright, que é texto, fazer os textos. Ela cuida ali dos agravos, né, do Rapaz, olha, uma vez ele estava fazendo alguma coisa que eu tive que falar com ele, então eu vou precisar falar isso aqui. E aí eu falei, Max, o que e tal, aí ele disse, até se passou um período, né, se recuperando da Covid, ele disse, mas a minha esposa, ele falou, não só a esposa, aí falou o texto. Tinha
amiga, sócia, rapaz, pô, mais linda do mundo. Eu até comentei. Esse rapaz, eu vou lhe dizer um negócio pra você. Parabéns, o amor, e viu? Tá por ali. Tá ouvindo ali. Fica ouvindo, né? Então, ela é a sócia e é a grande funcionária que carrega aqui nas costas. O piano, aquele carregador de piano, aquela que faz. Você é só o rosto bonito da história. O rostinho Eu sou o bonito. velhinho que O ajuda. rosto bonito, já percebeu o bonito tá do outro lado? É, É por isso que ele disse, Dário, fica do meu lado. eu tô muito preocupada com a gente. Na verdade, a gente ficou aqui a experiência e os meninos para poder a gente. Eu acho que isso aí também não foi um elogio, amigo. Não, foi. Eu gostei do menino. A gente, na verdade, deixa um pouco mais maduro. Eu gostei do menino. Pode continuar. O meu coração e a minha mente estão abertos. Nunca desiste. Nunca desiste. Então, assim, é o que o grupo conseguiu, né, levar. Precisava de uma solução e a expertise vocês juntaram. E é exatamente, é muito bonito isso. Tá? Então eu trabalho, vou tentar crescer mais aqui com formação de pessoas. Eu tenho uma designer específica, porque ela trabalha freelancer, porque eu perdi a design. Ela é filha do Jorge Costa. Ela conseguiu um emprego home office e ganha um salário que fica impossível. Mas impossível de qualquer pessoa em Maranguape pagá-la. Ou seja, ela cresceu comigo nesses 7 anos. Então ela faz um freelancer também por um valor irrisório, porque ela tem tanta gratidão, ela é uma mina de ouro, que ela faz uns trabalhos quando ela pode, dentro dos horários que ela tem. Ela passa o dia na internet fazendo trabalhos para... Eu me identifico. Né? E eu tenho muita gratidão também a ela. A gente tem que ter gratidão. Né? E vocês com certeza vão ter aí umas 300 pessoas gratas pela oportunidade. Já estão gratos pela oportunidade e os resultados. Sejam quais forem, tá? A experiência deles é fantástica. Tá? Então, assim, só pela experiência deles já é um ponto, assim, já é digamos, uma comemoração. Já chegou numa parte da corrida com muita alegria. Né? Quem está vindo, quem está focado, quem está fazendo isso, está dizendo assim, caramba, eu estou aqui, estou me esforçando e eles estão me fazendo isso. Então, eu creio, né, eu tenho toda a certeza que estou vendo lá. Tá? E aí, a gente tem um site, né? Tem vaga mais para alguém, assim, quem quiser vir, como é que fica aí? E aí, patroa? Rapaz, que é que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Sempre a gente é abordado e eles fazem essa pergunta, né? Tem vaga? Aí a nossa frase é apareça lá sábado. Apareça lá sábado. Então, Gente, ó, a gente sempre... todos os sábados, a partir das 9h30, né? 9h30, o projeto Maranguape à Prova, fantástico. Essa galera aqui bonita, genial, cognição lá em cima. Acho que vocês vão ficar muito inteligentes só ir passar perto deles, assim, tá? É por osmose a inteligência que vocês vão pegar. Que vocês quiserem, vocês vão entrar na página do maranguapeaprova.com.br. É fácil, tá? Maranguapeaprova, tudo junto, .com.br e o mesmo nome, @maranguapeaprova no Instagram. Né? Aproveita lá no Instagram, começa a comentar as fotos que já foram postadas. Sim, a gente vai também colocar de tudo um pouco, marcá-los, eles vão vai fazer uma bagunça digital. Vamos convidar mais pessoas que talvez seja um ou dois aí precisando. Acho que só, né? Só um ou dois a mais. A gente só pede Dois ou quem três, for, 10 ou passe 30, lá, né, no apoio, coloque o nome, tá? Pra gente poder Tem que se inscrever. cadastrar tá, para gente? poder acompanhar depois Não é os básico, resultados. tem que se inscrever. Mas se você está afim mesmo e não deu tempo de se inscrever, vem para a aula que ele não vai te expulsar. Não. A Marina não deixa, não. Né? Tem moral, mas não é tanto assim, não. Gente, a agenda vai ter uma pausa dia 10. Eu queria que vocês explicassem por que dia 10 de setembro o Maranguape à Prova dá uma paradinha. Não terá encontro. Né? Não terá um encontro. Por conta das festividades do município, né? A Essa- Semana da Pátria. Pronto, essa semana, né? Dia 7 de setembro caiu exatamente na quarta-feira. Quarta-feira.
E Maranguape, por ser extenso territorialmente, existem comemorações em vários distritos, né? Nessa semana toda. Então a semana toda, basicamente, os distritos e a sede estão envolvidos com alguma atividade relacionada à Semana da Pátria, né? E dia 8 é feriado, Feriado municipal. feriado municipal. Então a gente acreditou ali, por uma questão de bom tom, bom senso ali, vamos dar uma pausa no sábado. Porém, dia 17 de setembro, voltamos aí com tudo. Provavelmente vai ser eu, né? A aula, o Bergs aí é que sabe tudo aí, galera. E Que lá faz. no Maranguape, a prova.com.br vai ter toda a programação e agenda. A gente faz a programação no grupo fechado. Por isso que é importante as pessoas que vêm, É, né, passar poder passar nome. o nome, o número, justamente para a gente poder passar todas essas informações. Esse grupo de WhatsApp, eles têm as informações em primeira mão. Primeira... Depois é que a Aí gente no posta. Maranguape a prova, que é no Instagram, a gente posta. Legal. Agora vai até o dia 5 de novembro. Sim. Está preparada para aguentar o tranco até lá? Tranquilamente, com essa equipe aqui que eu tenho, com esses 2 professores, a gente consegue. Porque o Enem é dia 13 e dia 20 de novembro, são 2 domingos. Sim. Agora, diga lá, todo mundo, quem são os patrocínios desse evento? Quem foi que os apoios? Pode dizer todo mundo aí, quem que apoiou realmente, quem deu água, quem deu papel, secretária que deu uma bicicleta para rodar, quem foi que ajudou? Hoje, os principais apoios é a prefeitura, né, em nome do prefeito Átila Câmara, inclusive agradecer pela sensibilidade, pela abertura, pelo acolhimento ao projeto, e o deputado federal Edivan Alencar. São as 2 pessoas que realmente patrocinaram, chegaram junto, de todas as Tem formas. uma vereadora também que apoia esse projeto. Eu esqueci da vereadora. Marília. E secretarias também do apoio. Eu vi uma secretaria de educação tem feito as apostilas, o material impresso. Vocês estão com dificuldade nisso? Como é que tá? Não, essa parte ficou com a gente também. Essa parte do material A ficou Marina com a Lima. gente. Com a Marina Lima. Marina. É porque os meus coordenadores são chatos com essas coisas de impressão. São muito exigentes. Não aceita que Inclusive, então, que faça a impressão em qualquer lugar. Eles são chatos. a questão né? Às vezes O não cuidado, fica muito visível, né? Então, dependendo de onde você vai colocar para. Nós temos uma aluna também que tem baixa visão e a gente Isso. faz A a gente questão faz o de material, ampliar é. só para ela. Só pra ela. Não tem, Então tem algumas particularidades que a gente realmente preferiu essa parte Então, o da negócio é mais- impressão. é mais melhor do que bom, do que melhor. Viu? Não, quando a gente diz que realmente todos os detalhes são pensados, né, porque realmente. É mesmo. E a educação vence. Deixa eu ver uma coisa que eu vou perguntar aqui. O projetor, estão só com um ou botaram mais outro? Não, Tinha dado não, a ideia de a colocar gente- um atrás para isso, aquelas isso. pessoas fiquem um pouco dispersas ali pela distância, porque É. acaba, ali é muito grande o espaço. Né? Isso. Quando fica muito cheio. Tem uns que ficam atrás, ficam um pouco- Nas laterais. Não assim, tem jeito. eles- É concorridíssimo. Isso. Né? Mas o que a gente percebeu é que também tem uns que já escolhem os locais ali. É. Eles, até nisso, Tem eles gente se que organizaram. chega cedo e Então, se eles estão Isso. auditivos, vai passando aqui a mesma coisa que Exatamente. E a gente deixa eles à vontade. Assim. E assim, é isso. E o material que é passado no projetor, ele está físico, né? na Não, mesa. exatamente. É. E ele é mais auditivo, então se ele Isso, fica, ele está mais isso. atento, né? Perceber E que os alguém nossos mais professores, visual. eles têm uma característica, eles rodam, eles andam no meio dos alunos, né? Então, Isso é muito legal, isso é muito bom. Bom, eu acho o projeto, o formato, a realização, né? Nós temos setembro, outubro e novembro, mais 3 meses É. de aula. 2 meses e meio. 2 meses e meio. E deu tudo certo. E eu gostaria de saber de vocês, assim, se tem alguma coisa, cada um de vocês deixar mensagem, chamar para as aulas, falar. Bom, fiquem à vontade. Eu não sei nem quantos minutos a gente já está, quanto tempo já está aí. rapaz, já 3h40. 1h20, um tamanho bom. É verdade. Ainda caberia mais uns 40 minutos. Mas, professor químico,
Diga lá, mecatrônica. Depois tem Robótica, robótica, né? A gente vai. Que não foge, né? Bom, primeiro é agradecer o espaço, né? O nosso querido podcast de tudo um pouco, faz um tempo já que a gente organiza, né? Graças a Deus deu tudo certo. Agradecer novamente o shopping, né? E onde você foi o primeiro que a gente começou e nos abraçou. Parabenizar, né, a idealização da vereadora, né? Agradecer também a abertura de portas, né? E a forma como foi abraçado pela prefeitura e o nosso prefeito Alexandre. E parabenizar também os alunos, né? Os alunos e agradecer também os professores. Como o Dario disse, realmente eles abraçam mesmo o projeto e realmente trazem o melhor. A gente tem uma reunião com os professores, lógico, antes de cada encontro, né, explicando mais ou menos, vendo o material e tal, e a gente percebe a preocupação deles em fazer realmente mais do que o bem feito. E a gente consegue ver isso aí com os números e com tudo que foi falado aqui. Né? Então, queria mais uma vez convidar os alunos que puderem vir e ainda quiserem participar, né? Nós estamos de porta aberta, ninguém vai mandar ninguém voltar, né? A gente só pede que realmente passe lá no apoio, que a gente fica ali na lateral, os meninos, para poder, né, passar o nome, né, o número, para a gente possa também colocar no grupo e também posteriormente fazer o acompanhamento, né, das aprovações, etc. Porque aí será outro evento. Né? O evento das aprovações. E é isso. Eu só tenho hoje realmente a agradecer e nunca desista. Eu vou deixar aqui, como ela começou, ela vai terminar. Fala você. Fala tu. Eu vou dar um podcast. Na verdade, ele era para ter conversado. Né? Ele que manda mesmo? Ele que manda. Titio manda. Respeito a barba branca. A peça barba branca dele fala sucesso. Se você souber. Bem, agradecer, chamar aos alunos. Gostaria de convidar, fazer um convite especial. Eu sei que tem toda a problemática do transporte, mas eu tenho um carinho especial pelos alunos do interior, porque eu sei o quanto eles marcam dobrado ali para tentar se inserir no ensino superior, né? Tentar uma vaga ali nas universidades públicas. Então particularmente, eu tenho um carinho especial pelos alunos do interior. A Manari, Itapeba-Sul, Lagoa, Rato, que é o distrito de Manuel Guedes, né? Aquela região no geral. Serra do Lagedo, eu tinha muitos alunos da Serra do Lagedo. Então eu sei da dificuldade, mas vocês serão bem-vindos, bem recebidos, né? E agradecer o empenho dos alunos que já estão. A gente nota que, como eu falei, sempre tem em torno de 120 alunos. E a gente nota os rostos de sempre. Aqueles alunos que sempre estão vindo. Né? Então, esse pessoal tá no impulso, tá no foco de fazer uma boa prova do Enem em novembro. Então, gente, a partir de 9h30, sábado, todo sábado, exceto sábado, dia 10, mas até a véspera do Enem, estaremos aqui no shopping. Nós com a equipe do Maranguapa Prova, eu, o professor Bergs, a Marina. A Marina faz questão de vir todos os sábados, né? Todos os sábados a Marina está aqui. Tem comprovado, viu? Tá filmado. Tá filmado, né? Tá filmado. E agradecer os colegas professores, né? Nossos colegas que abraçaram o projeto com entusiasmo, né? Com entusiasmo e querendo participar. Eu quero participar. Como é que a gente faz? A gente fazendo o cronograma de disciplinas, encaixando os professores e muita gente querendo participar, graças a Deus. Então, só gratidão a você, certo? Por ter aberto essa porta que a gente não tem nem como... Eu não tenho nem como agradecer. Por isso a minha preocupação, tá dando certo, né? Eu perguntei várias vezes para ele, né? Tá sendo bom? Porque eu fico nessa preocupação em virtude da ajuda que você está nos dando. Né? Então, a gente tem que retribuir de alguma maneira. Então,
graças a Deus, né, fico feliz em saber que a gente está agregando ali ao bom andamento do shopping. Então é isso. Agradecer todo mundo, as autoridades que abraçaram o projeto e estão financiando ali nosso projeto, prefeito Átila Câmara, deputado federal Edilvan Alencar. Então, essas pessoas, a Genius Lab, né, que a Genius Lab é dele, viu? Meu Deus do céu. Vendendo pro Musk lá, Hã? Não, não, ele já gastou com dinheiro com o Twitter. Aí não Tá dá. liso, tá liso. Tá liso. Você tá botando a mão pra dormir na garagem? Hã? Eu não Twitter uma publicação esses dias. Quando a mãe dele vai pra casa, dorme na garagem, na sala, alguma coisa assim. Não tem quarto pra não. Antes de você Vai sempre terminar, comigo. a minha felicidade é vocês ajudarem ao maior número de pessoas a entrarem na faculdade. Isso eu. Não tem Não, preço. isso Isso daí não tem é- preço. Então, o shopping está Ó, fazendo o papel objetivo, dele, está fazendo. O espaço é para A aprovação será outra vez, eu tô lhe dizendo isso. Meu E a Jesus. comemoração de tudo isso vai ser quando? A comemoração de tudo isso vai ser quando? Rapaz, eu tava... Doutora em Direito, né? Bacharel em Direito, técnica em enfermagem. Começa a combinação para as pessoas decidirem se faz enfermagem ou se faz Direito. Eu comecei com enfermagem, aí do meio pro fim decidi fazer direito. Uma das maiores preocupações quando a gente entrou no mundo da política, aliás, o que as pessoas mais me perguntavam, que os meus amigos mais me perguntavam era: o que é que tu vai fazer lá? Que é, Marina? Tu vai perder tua paz, tua tranquilidade, não sei o quê. Aí eu dizia, né, eu falava o que eu falo até hoje. Eu vou ocupar espaço. Eu vou ocupar espaço porque ele tem que ser ocupado por pessoas que tenham comprometimento. Que tenham compromisso com o povo de fazer algo diferente. Então, eu entrei na política, a gente entrou porque eu sou apenas uma ideia, por trás de mim tem um grupo, né? Eu entrei na política para deixar uma marca boa. Eu não sei se daqui a 2 anos e meio eu serei reeleita. E se não for, por mim não importa, a experiência já foi muito boa. O processo está sendo, apesar de desafiador, está sendo muito bom. Mas eu entrei com o intuito e com o principal objetivo de deixar algo bom nas pessoas. Então, para mim, passar por esses jovens daqui a alguns anos e eles olharem para mim e falarem que fizeram um curso no shopping, que lembram de mim, que lembram do Bergson, que lembram do Dário, que lembram de você, para mim, vai ser a maior recompensa que o meu mandato pôde oferecer para alguém. Essa é a maior marca que alguém pode ter deixado através da política. Porque é assim que eu quero olhar para um político. Porque por muitas vezes a gente olhou para a política com olhos ruins. E a gente tem que parar um pouquinho de olhar com essa visão. Porque para mim a política ainda é um meio de transformação. Né? E prova disso é o mandato do deputado federal Edilvan Alencar, né? E tantos outros mandatos. E eu sei que a gente não foi por esse campo, né? Mas eu não podia terminar não deixando de falar sobre isso. E começar agradecendo ao Dário, né? Que é meu tio e mentor, né? Por trás de muitos projetos. Ao Bergson, que eu conheci recentemente, e a gente vem alavancando muitos projetos, inclusive o Maranguape à Prova. Sem eles dois, com certeza, esse projeto não estaria acontecendo, porque eu não conseguiria fazer sozinha, né? É um projeto muito grande, exige muito zelo, muito tempo. A gente quando chega quarta-feira, a gente já fica assim, com o juízo todo voltado para o Maranguape à Prova. Né? Então, começar agradecendo a eles, que a gente passou muitas noites até ele nascer, a gente se encontrava lá na Genius Lab, o Bergson sempre abriu as portas da Genius Labs para receber, para a gente criar, para a gente, né? Então, sem essas duas pessoas, esse projeto não estaria acontecendo, e por isso a gente é uma equipe tão boa, por isso as pessoas vão conseguir visualizar tudo isso, né? Esse entrosamento, porque a gente realmente construiu um projeto do zero. E agradecer, né, novamente, todas as vezes que a gente pode, ao shopping, porque, inclusive, é engraçado falar isso, eu não esperava esse acolhimento. Eu falava até para o Bergson isso.
E eu não esperava tanto acolhimento por parte do shopping, né? Eu ficava assim, meu Deus, mas será que vai dar certo mesmo no shopping? E aí, quando o Bergson e o Dário vieram, né, conversar com você, e eles me falaram como é que foi, eu disse assim, rapaz, que coisa maravilhosa. O tamanho da acolhida e deu palco, a estrutura e tudo arrumado, tudo no canto. E eu, que coisa boa. E melhor ainda, escutar de você que o papel principal é ver que o shopping está fazendo diferença na vida dos jovens. Para mim, isso daí também é algo que vai ficar marcado dentro de mim. Tem coisas que ficam marcadas dentro da nossa retina. E o que você falou hoje, para mim, vai ficar marcado. Né? E agradecer aos nossos parceiros, que é o prefeito Átila Câmara, né? E ao deputado federal Edilvan Alencar, que também sem eles, com certeza, esse projeto não estaria sendo realizado. E é isso. Show de bola. Né? Antes de eu encerrar, eu queria dizer para você que está nos vendo hoje no podcast, que eu não sei se a gente vai colocar hoje ou se é amanhã, vamos gravar um outro ainda, mas uma lição que a gente está tendo aqui de muita humildade, de muito esforço, de muito trabalho, de intenções do bem, tá? Que é possível, sim, querer e fazer. Eu fiquei arrepiado agora, porque eu tenho 57 anos de idade e tenho buscado parcerias e buscado aqui, como gestor do marketing, parceiros como Jorge Costa, que faz a feira, como vocês do Maranguape à Prova, como a Sabrina Cordeiro, que com toda a dificuldade que a Sabrina tem, vocês precisam ver a estrutura que a Sabrina tem, com o problema de saúde que ela tem, ela consegue reunir de uma forma tocante, liderar os artesãos, que a gente tem um sábado, um primeiro sábado de cada mês com vocês, a Sabrina com a Feira de Artesãos, segundo sábado de cada mês com vocês, o Maranguape tem, e o Maranguape à Prova fazendo 4 sábados. Então, há muito tempo que a gente fica chamando as pessoas para usar o espaço que é delas. Tá? E aí, quando aparecem essas almas lindas, tá? Essas pessoas de coração puro e com mente vibrante, coração realmente olhando para o melhor, para o que a gente chama de propósito de vida, para a luz, em busca da luz. O que a gente quer mesmo chegar é na luz. Por isso que a gente pensa no propósito e não em si. E quando a gente faz equipe, que é o caso que a gente está buscando aumentar a equipe aqui do Maranguape, do podcast de Tudo Um Pouco, da Fazer Comunicação, Estúdio F, dá uma complicação danada, eu vou até fazer uma chamada aí, vocês vão colocar aí no grupo de vocês. Se tiver alguém que se interesse em trabalhar com audiovisual, curadoria, vem fazer uma entrevista que a gente está selecionando estagiários. Dentro de um mês você pode virar aí um funcionário meu expediente e depois ser contratado o mês todo. Nós estamos buscando pessoas, talvez dentro desses 230, 300 alunos possam ter alguém que se interesse. Eu vou agradecer aqui mais uma vez a Marina pela iniciativa, pela parceria. O shopping é muito grato por escolher-nos. Tá? A gente realmente foi uma surpresa interessante. Eu disse, se todo dia aparecesse mentes como vocês, com vontade, querendo revolucionar mesmo, com a expertise, com a solution, ou seja, pensando com o que você sabe, fazendo as coisas acontecerem, resolvendo, seria fantástico. Acho que a gente precisa, no shopping, em qualquer lugar que shopping, em qualquer cidade, em qualquer escola, em qualquer canto desse Brasil, nesse instante. Ao professor Dário Júnior, o mentor, nosso mentor, até eu agora estou entrando na mentoria dele, o nosso querido Bergson Amaral, tá? É o mais novo, viu? É o mais novo, tá vendo? O bonitão. Gente, muitíssimo obrigado. Pronto. Tá? Achou o de novo. Valeu! Corta!